virá como tem prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar aonde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem dos nossos corações. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza ali não falta, e coroa até teremos a
ali voaremos com os anjos, cantaremos com arcanjos, aonde livre viveremos, e para sempre então diremos, Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, Santo, Santo, aleluia. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto de ensinamento desta noite. Quero cumprimentar todos vocês que vão entrar para estar comigo nessa live, neste culto de adoração a Deus. Quero estar fazendo uma oração pelo nosso caderno de oração. Muitos pedidos estão sendo colocados, muitas vidas precisando do socorro do Senhor. E juntos nós vamos estar orando, clamando o favor de Deus por essas vidas. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, para te pedir, ó Pai, que as Tuas mãos estejam conosco nessa transmissão, os Teus filhos que vão estar conosco para receber a Tua palavra, Pai,
seja uma noite de bênçãos para todos nós, a mim que vou transmitir pela tua graça e também aqueles que vão te ouvir, que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles. Oramos pelo nosso caderno de oração, todos os pedidos que eles estão colocados, nós já pedimos a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai, e que neste momento precisam da tua ajuda, Pai. Eu entrego nas tuas mãos e te rogo, Pai, a tua intervenção nessas vidas. Oramos também pela nossa nação brasileira, pelos poderes que governam esta nação, Pai. Pela tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Dai que possamos estar nas tuas mãos como teus instrumentos, como os teus atalaias, ó Pai, nesses dias difíceis, mas que o Senhor está conosco, porque essa foi a sua promessa: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Pai, contando com a tua presença, com a tua ajuda, com a tua inspiração e com a capacitação que vem de ti, é que nos entregamos em tuas mãos, rogando de ti esta bênção, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, então aqui estamos. Irmã Maria Prado já está aí sintonizada. Deus te abençoe, minha irmã, bem-vinda. Bem-vindos são todos vocês também. Eu quero começar este trabalho cantando o 401 da nossa harpa. Amém? Abra sua harpa cristã aí no número 401 e vamos agora adorar o Senhor com este louvor. 401 da harpa cristã. Vamos adorar? Mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom reino chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia! Glória a Deus! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém, queridos! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Samara, paz do Senhor, querida, bem-vinda. Nossa paz também aí pro Bernardinho, Giovana. Hoje eu vi a Giovana orando lá pelo nosso amado, né? Foi hoje ou foi ontem, memória que hoje eu nem estou aqui, saí para o hospital, né? Mas ontem oramos lá e a Giovana estava lá visitando o Antônio, né? Antônio Pedro. Tá bom. Leia! Glória a Deus, Leia. Estou lembrando daquele contato que você me botou com o seu pai, Antônio Pedro, né? Então, estou falando da Giovana e Bernardinha, Samara está aí, sejam bem-vindos. Leia, bem-vinda, Deus abençoe. Irmã, também nossa querida irmã Maria Prado, né? Então,
vamos já estar meditando na palavra do Senhor. Temos muitos assuntos hoje para falar, não é? E então vamos estar abrindo já a nossa Bíblia. Nós hoje vamos estar dentro da nossa meditação. Nossa Cristina, paz do Senhor, bem-vinda, querida. Dentro da nossa meditação, nós vamos estar meditando dos capítulos 14 ao 19, mas eu não vou ler esses capítulos todos, né? Mas nós vamos estar falando desses capítulos, porque nosso estudo de hoje vai começar exatamente sobre os juízos das 7 taças. Nós vamos estudar do 14 até o 18, são juízos de Deus sobre este mundo. Como nós, os cristãos, obviamente que dentro da visão pré-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista, nós já estaremos nas bodas do Cordeiro, não é? Mas aqueles que ficarem aqui, sobretudo a nação de Israel, que vai estar aceitando a Cristo só no meio da grande tribulação, porque ela vai aceitar o anticristo como Messias. Então depois ela vai se decepcionar e será grandemente perseguida a nação de Israel, tendo como que dizimada da nação 2/3 do povo de Israel serão mortos pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo, enfim. Então vai acontecer toda essa perseguição, não é? Os crentes, a igreja estará desfrutando das bodas do Cordeiro. Daí a necessidade de hoje estarmos muito atentos a fazer o trabalho do Senhor, a pregar a sua palavra, a viver a sua palavra. Está aí Júnior Domingos de França, um abraço para você, para a família. Cláudia Coppler, um abraço, um beijo no coração para você, para o Manuel, a Carol, esposa, a filhinha, vocês todos estão nas nossas orações constantemente. Então, queridos, nossa missão, a missão da igreja, ela está cumprindo o chamado período da graça, não é? O período da graça termina exatamente quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Isso vai acontecer de repente, né? Porque aí é quando a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, não é? Vai dar-se-á então a primeira fase da primeira ressurreição, que voltam à vida desde Abel até a igreja, daqueles que partiram para o Senhor, levantam para ir para as bodas do Cordeiro. Depois vai ter a segunda fase da primeira ressurreição, que isso vai acontecer depois da grande tribulação. Por isso é que há uma confusão em algumas cabeças, em algumas correntes de interpretação, porque diz lá no capítulo 21 que essa é a primeira ressurreição, que é a segunda fase da primeira ressurreição. Mas vamos fazer a nossa meditação agora. Vamos começar analisando o capítulo 14 de Apocalipse. Eu vou analisar ele, meditar até o verso 20, do 1 ao 20. Então eu começo agora. Assim como aos capítulos introdutórios que pertencem os juízos apresentados pela abertura dos 7 selos e pelo tocar das 7 trombetas, aqui também, precedendo a última série de juízos, temos o capítulo introdutório. No caso aqui é o capítulo 14. Joilson Ferreira Joelma. Joelsa Ferreira Joelma. Paz do Senhor, querida. Bem-vinda, Deus abençoe. Vamos continuar. O capítulo começa com uma cena no Monte Sião, o qual sem dúvida representa o céu, única referência a Sião em Apocalipse. Deus começou com os 12 patriarcas, as 12 tribos, 12 apóstolos. Agora este número representa toda a nação de Israel convertida, aqui simbolicamente representada por 144 mil. Uma duplicidade, que é 12 vezes 12, 144. É uma grandeza deste número, não é? Porque de fato toda a nação, que vai ser 1/3, se converterá e trabalhará arduamente, perdendo suas vidas, mas subindo para a presença de Deus salvos, que é o que há de mais importante, né? E aí vamos lembrar do que disse Jesus: que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que é perder a sua eternidade. Não é isso, queridos?
porque aqui nós estamos de passagem. Quantos anos vamos viver? Você vai viver 100, 120 anos? Pois muito bem, poucos chegam a essa idade, e alguns até podem passar, mas vão morrer. Então, uma eternidade não tem 120 anos, nem 1 milhão, nem 1 trilhão, nem um quatilhão de anos, é eternamente. Temos que estar de olhos na eternidade. Vamos meditar um pouquinho nesses 144 mil. Aqui tem um ponto que é colocado que nós precisamos analisar. Não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Vamos entender isso aqui. Muita dificuldade para a identificação dos 144 mil, para alguns por causa de não terem se contaminado com mulheres, pois são virgens. O livro de Apocalipse traz na maioria de suas mensagens a linguagem simbólica. Então, se tratando de linguagem simbólica, não é o que está escrito de maneira literal, mas precisa de ser interpretado. Depois, por quê? Vamos analisar. A família é uma instituição divina desde o começo das Escrituras. Portanto, isso deve ter significado simbólico, semelhante ao uso que Paulo fez desses termos, pois, porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está lá em 2 Coríntios 11, 2. Na moldura do casamento existe a bênção de Deus, não tendo nenhuma contaminação, desde que se guardem dentro da aliança que um fez com o outro. Está lá em Hebreus 13, 4. Venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. É muito importante isso. Noemi Cortez, bem-vinda, querido. Um abraço nessa família Cupertino aí todos. Amém? Então a família foi criada por Deus. Aí o termo virgem é um termo simbólico. Imagine, não é? Como poderia ser. Então alguns interpretam como se fossem pessoas especiais. Não. É toda a nação de Israel, porque quando se trata de tribos, não se está tratando dos gentios convertidos e inseridos na família, mas de judeus e a nação que estará então aceitando o Senhor Jesus, porque eles decepcionar-se-ão, vão se decepcionar com o anticristo e entenderão que o verdadeiro Messias foi aquele que foi crucificado. Bom, então vamos lá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso não é um grupo, mas todos nós fomos comprados. Não podemos limitar que esta expressão se refere somente aos judeus salvos durante a grande tribulação, nem determinar que o número seja literalmente 144 mil. Pois o mesmo capítulo 7 de Apocalipse, que enumera 12 mil de cada tribo, versos 4 a 8, completa a partir do verso 9 a 10. Olha só como é que o contexto ajuda a entendermos o texto. Vamos ver o contexto. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Maria Aparecida, Pai do Senhor, querida, bem-vinda. Então vocês veem que agora abriu-se um leque, não se trata só de judeu, mas de todas as nações, porque aqui então vai ser todo o povo de Deus que vai estar sendo comentado. Nós temos aqui uma palavra de Russell Shedd, ele comenta assim: a ordem é mais lógica do que cronológica. Os que são do povo particular de Deus na terra reinarão nos céus. Agora imagine você pensar, sonhar, meditar e desejar estar na glória, adorando o Senhor de maneira poderosa. Vamos lá, grande multidão. Este grupo incontável compõe-se de todos os salvos, de todas as nações, representa a igreja como o Israel verdadeiro de Deus. Está lá em Gálatas 6, 15 e 16. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas se o ser,
uma nova criatura. Não esqueça, tem que ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, está lá em 2 Coríntios 5,17, nova criatura, as coisas velhas passaram. Irmão, nós temos que nos desprender deste mundo. Estamos sendo assediados, convidados, sugestionados, mas precisamos ter um coração no Senhor, agarrado com Ele, não é ligado com Ele, desprezando esse mundo. Rosival Nascimento, Isabelle, bem-vindos, a paz do Senhor, Deus vos abençoe. Então, queridos, daí o crente precisa estar vivendo uma vida no mundo, mas não sendo como de fato não somos do mundo. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Assim, as duas multidões do capítulo 7 seriam antes e depois da grande tribulação. Antes tem de referência à igreja que foi arrebatada, e depois os salvos judeus que também foram salvos e agora arrebatados. Temos agora a descrição de 3 mensagens sucessivas por 3 diferentes anjos. Vamos prestar atenção aqui. Vamos ver o primeiro anjo que esse capítulo cita. Tem o Evangelho eterno proclamando a todos os habitantes da terra com a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Está lá no capítulo 14, 6 e 7. Olha bem, a partir daí nós vamos começar a ver o juízo de Deus que começa a ser revelado. Shed comenta: a falta de artigo sugere aqui as boas novas serão não somente as da salvação em Cristo, mas as novas da vitória que logo virá para os que já creem, junto com o galardão que os espera. Então o primeiro anjo saiu com essa mensagem. Vamos ver o segundo. O segundo anuncia a queda da Babilônia, a qual é detalhadamente descrita nos capítulos 17 e 18. Olhe bem, hein? Agora vamos para o terceiro. O terceiro pronuncia um juízo sobre todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, com uma declaração antecipatória sobre o castigo eterno daqueles que usam o sinal da besta. Está lá em 14, 8 a 13. Um século atrás, os adventistas do sétimo dia apegaram-se a esse versículo como cumprimento de suas convicções particulares em relação à igreja. Eles consideraram o primitivo movimento milerita como uma advertência à igreja de que ela era a Babilônia. Obviamente que isso aí já passou, está lá no passado, né? Louvado a Deus, Senhor. Por isso os crentes deviam sair da cristandade organizada, e a mensagem do terceiro anjo seguiria imediatamente. Os adventistas insistem que esta é uma promessa de que nos últimos dias só serão aceitos por Deus aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é o verso 12. E que isto é um chamado a que os homens honrem o verdadeiro sábado de Deus, o 7º dia do Decálogo. Que há sérios comentários e que nós já estudamos esse assunto, não vou trazer aqui agora. Charles Everett Hess comenta: porque eles, os adventistas, particularizam o mandamento referente ao 7º dia, nem sequer levemente aludido aqui, e não incorporam neste esquema os outros 9 do Decálogo, eu não sei. Não é? Então vamos deixar isso de lado, porque nós precisamos estar preparados. Precisamos de viver uma vida nova, não é? É aquela palavra que o Senhor Jesus deu ao Nicodemos. Ele disse para Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. Era um instrutor de Israel, instrutor da lei. Não é? E o Senhor disse: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Se você não nascer da água do Espírito, não vai entrar. Ficando claro que tem que haver uma modificação. Morrer para o mundo e nascer para o Senhor. E hoje nós estamos olhando muita permissividade nas igrejas, não é? Deus quer o coração. Glória a Deus, Ele quer o coração. Mas você já deu o teu coração para o Senhor? Porque essa história que esse só não existe. Ocorre que quando a Bíblia fala em coração, não fala desse músculo que bombeia sangue para o corpo. Está falando da sua mente,
do seu intelecto, está falando da sua vontade, está falando do seu sentimento, enfim, pensamento. É você dar tudo que governa este corpo, colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele governe, para que você, nas mãos de Deus, consiga controlar os ímpetos desta carne, desta natureza caída, que a tendência dela é te separar de Deus, não é? Porque quem anda na carne não pode fazer a vontade de Deus, é preciso andar no Espírito de Deus para poder cumprir a sua vontade, amém? Vamos agora para o termo a ceifa e a vindima. Vamos separar essas frases. Ceifa refere-se àquela colheita que o Senhor está fazendo do povo dele. Vindima já está se referindo exatamente quando o Senhor vem para, exatamente como faz com a uva, pisar e jogar no lagar, mas para perdição. Vamos lá. Estas cenas que devem acontecer no final dos tempos, a primeira representa uma colheita de almas e, ao que parece, um ajuntamento dos remidos, ao qual nosso Senhor se refere em Mateus 13, 30, 39, 29, 30 e 31. Tem havido algumas discordâncias sobre estas duas cenas, mas parece-me que a segunda, que é uma vindima, vamos separar uma da outra, né? Essa palavra é comumente usada na colheita de uvas. Aqui é usada na colheita de ímpios. Deve descrever o ajuntamento dos incrédulos e ímpios da terra. São parágrafos antecipatórios. Govete resume esta passagem corretamente ao dizer: a semente da mulher fornece a colheita, enquanto a semente do dragão fornece a vindima. Então está aqui exatamente aqueles que não querem o Senhor, estão fazendo a vontade do inimigo, né? Uma vez perguntaram a Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não vão conseguir. Hoje a igreja dizendo que aqui é proibido proibir, então deixa os crentes. A igreja, irmãos, dentro de igrejas tradicionais, homens que separam das suas esposas por qualquer coisa, casa com a outra e vão para o púlpito ministrar. Muito cuidado, essa facilidade que se tem criado na igreja. O camarada adultera, o homem está namorando com uma moça, vão para o motel porque está na moda isso. Irmãos, somos lavados pelo sangue de Jesus, estamos aqui para cumprir a palavra de Deus, para viver uma vida de santidade. Por isso que Jesus deixou registrado lá na sua palavra, em Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí está a Adneia Vitorina, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Queridos, precisamos viver uma vida de santidade. A palavra deve ser de santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito cuidado com essas facilidades. Não esqueça de ser bereano. Os bereanos examinavam nas Escrituras para ver se o que os apóstolos estavam ensinando tinha base na palavra de Deus. É esse livro que vai te julgar no fim dos dias. O Senhor Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim salvar, mas já tem quem vos julgue as palavras que eu vos tenho dito. Nós temos o livro, o pastor precisa de estar, o obreiro, o pregador precisa estar lá em 1 de Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. É pela palavra, você tem que ensinar mostrando a palavra, não é o que você acha, nem o que você pensa, nem o que os outros pensam, mas é o que Deus deixou registrado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Agora nós vamos fazer uma pequena ajuntamento aqui do capítulo 15 e do capítulo 16. Vamos começar pelo 15. 15, 1 a 4. O capítulo 15... continua cheio de matéria introdutória e uma cena no céu. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, o cântico pelo qual Moisés celebrou o livramento do Egito. Está sendo agora renovado e recebe o seu final perfeito quando o povo de Deus está finalmente liberto pelo Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso.
justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos são de justiça. Justiça se fizeram manifesto. Essa palavra de Li. No 15:5-8 de João diz que viu no céu o santuário, tabernáculo do testemunho. Esta é a última vez que a palavra aparece traduzida para santuário neste livro. Desse santíssimo lugar saíram 7 anjos com as 7 pragas que estão para serem derramadas sobre a terra, taças cheias da cólera de Deus. Exatamente antes desta série ter início, somos informados de que o santuário está cheio de fumaça, procedendo da glória de Deus e do seu poder. É o verso 8, o que nos faz lembrar a visão de Isaías 6:4-5. Porque, queridos, às vezes as pessoas fazem essa pergunta: por que Deus não intervém? Luísa Torre, um abraço, querida, um abraço, pastor Gênesis. Olha, como é que não vou me lembrar de 1967, quando estive aí com vocês, não é? Ah, bom, passou um pouquinho de ano, né? Já passou um pouquinho de ano. Prazer tê-la conosco, um abraço para você, toda a família aí, querida. Então, queridos, o Senhor não retarda, o Senhor está aguardando, mas a ira e a cólera de Deus vai começar a ser derramada sobre este povo. João Alberto, o grande exegeta do século passado, comentou essa passagem. Quando Deus derrama sua fúria, seria bom que até mesmo aqueles que estão em paz com ele se afastem um pouco, em atitude de profunda reverência, até que, oh meu Deus, pouco a pouco o céu se desanuvie novamente. Então, irmãos, tem o momento da cobrança, Deus vai cobrar, vai ter um momento, por enquanto, porque Deus não é como eu e você. Nós vivemos um dia de 24 horas, né? Marina Dantas, querida, um abraço, a paz do Senhor, dá um abraço no nosso amado Rivaldo, toda a família aí, Deus abençoe. Então, queridos, vai ter um momento que ele vai mostrar, aí não tem mais retorno, aí é o juízo de Deus que está sendo guardado, não é? E a misericórdia, o amor, e a igreja trabalhando, a igreja pregando, e a misericórdia de Deus. Há um texto que diz assim: porque Deus atrasa nas suas cobranças, as pessoas parece que são incentivadas a continuarem errando, não é? Agora vamos para o 16, de 1-21. Ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Está lá o 16, ou alguém disse com muita razão que todos os que passarem pela grande tribulação estarão sujeitos à perseguição. Os que foram assinalados por Deus estarão imunes dos flagelos de Deus, mas sofrerão a perseguição da besta e do falso profeta. Não tem jeito, porque eles vão aceitar o Senhor depois, no meio da grande tribulação, não é? Passou isso daí, não é? Passou esse período, eles já aceitaram, mas eles estarão fazendo um trabalho num momento difícil, mas ali eles vão fazer um grande trabalho, irmãos. Daí é que vem a palavra: aquele que amar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, das minhas palavras, este a salvará. Amém, queridos? Vamos lá. Aqueles que receberem a marca da besta, provarão o cálice da ira de Deus. A primeira, comparável à 6ª praga do Egito, resultou no tormento dos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem com úlceras malignas e perniciosas. Vocês já imaginaram como é que vai ficar este mundo? Misericórdia, não é verdade? Vamos lá, a segunda. A segunda foi derramada e semelhante à praga do Egito, o mar toma aparência de sangue como de um morto, e toda a vida que há nele morre. Os juízos de Deus vão se tornando cada vez mais terríveis, conforme a maldade aumenta e o fim se aproxima. Porque não haverá arrependimento, nem conserto. Homens continuarão falando, praguejando, não é? Odiando-se uns aos outros, odiando a Deus, dizendo blasfêmias contra Deus, mas é a hora do juízo de Deus. Todo o tempo em que o homem poderia se arrepender e aceitar passou, mas aqueles que encontrarem força para isso, eles serão salvos, né?
A terceira taça da ira de Deus também afeta os rios e as fontes das águas, levando o anjo das águas a reconhecer a justiça e a santidade de Deus e a justificação de tais terríveis manifestações da justiça divina. É os versos 5 e 6. A quarta taça, envolvendo o sol, aumenta de algum modo a intensidade do calor que a terra recebe do sol, e os homens foram queimados com ele, o que resultou em blasfêmias contra Deus, versos 8 e 9. A quinta taça da ira é semelhante ao juízo da quarta trombeta e a nona praga do Egito, em sua manifestação de trevas, não é? E exceto que, nesta ocasião, é o reino da besta que é coberto pelas trevas. Deus está agora começando a atingir o trono do seu grande inimigo, que tem sido a causa vital do engano dos homens, seus crimes horríveis e seu ódio contra Deus. Já estou no verso 10 e 11. No derramamento da sexta taça sobre o rio Eufrates, João vê os reis que vêm do lado do nascimento do sol, impelidos, como foram pelo poder satânico, a que marchassem para o Armagedon, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É o versos 12 a 16. Este é o único lugar em que o Armagedon é nominalmente mencionado no livro de Apocalipse. A batalha propriamente dita é descrita na última parte do capítulo 19. O secamento do rio Eufrates, do verso 12, preparando o caminho para a chegada destes exércitos do Oriente, pode ser tomado simbolicamente ou não, mas certamente não pode se referir ao enfraquecimento do Império Otomano. O Eufrates foi mencionado aqui apenas no que se refere ao impedimento que representa para a marcha do poder ímpio do mundo na direção da Terra Santa. Esses reis não são judeus vindo da Palestina em busca de bênçãos, mas reis pagãos vindo a Megido para a batalha. Esta passagem abrange uma das mais terríveis declarações da Bíblia, isto é, que espíritos imundos, é o verso 13, de espírito de demônios operando milagres, irão ao encontro dos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja. Isto pode significar que no final dos tempos os governantes da terra serão endemoniados. Imagine, irmãos, e como serão de fato, né? O Shed comenta, Armagedon, transliteração do hebraico Armegido, colina de Megido. Esta foi o palco, né, voltando lá atrás, foi o palco das maiores batalhas da antiga história de Israel. Aqui foram derrotados os cananeus, liderados por Jabim. Aquela história, né, quando Débora, né, é tomada por Deus e vai ter essa vitória, mas Jabim, o rei Jabim, que levantou para lutar. Ali eles foram derrotados nessa colina. Aqui, Gideão venceu com seus 300 escolhidos, está lá em Juízes 7. Aqui o rei Saul morreu derrotado, 1 Samuel 31. Aqui sobreveio a morte vergonhosa da rainha Jezabel, está lá em 2 Reis 9:33. Aqui Faraó Neco matou o piedoso rei Josias, 2 Reis 23:30. Simboliza a última luta escatológica entre o povo de Deus e as forças do maligno. Então tudo está caminhando já, não é, para o encerramento. Pastor Elci Santana, Pai do Senhor querido, Deus abençoe, bem-vindo. Né? O versos 17 a 21, o derramamento da sétima taça, segue-se imediatamente ao da sexta. Aqui a ira de Deus está dirigida contra o ar, e a declaração do juízo se segue como os outros, por relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu um grande terremoto, é os versos 18 e 19. O ar aqui citado tem o mesmo significado que na frase de Paulo, referindo-se ao príncipe das potestades do ar, Efésios 2:2. Os distúrbios nos ares culminam com a queda de grandes pedras de gelo, pesando cerca de 1 talento, que tem duas maneiras de entender, 26 ou 40 quilos. E os homens blasfemaram contra Deus.
vem a prova, vê o Senhor se manifestando. Irmãos, quem é que vai poder deter? Porque ninguém pode combater contra Deus ou medir força com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Nas mãos dele está toda a força, todo o poder. E agora ele desce para ajustar contas com aqueles que têm se levantado. Porque hoje nós vemos muitas pessoas zombando de Deus. E Deus, a ira de Deus, a cólera de Deus está para ser derramada. Mas ele primeiro vai tirar a igreja dele deste lugar. Babilônia e Armagedon. Juízo sobre a Babilônia, 17, 1 a 18, a oitava parte de todo o livro do Apocalipse, cerca de 50 versículos, foi dedicado ao julgamento da Babilônia. Contudo, a interpretação da Babilônia no Apocalipse tem dado lugar a mais diferença de opiniões do que qualquer outra passagem deste livro. No Antigo Testamento, o nome Babilônia tem sua origem em Babel, né? A qual, é claro, sempre simbolizou revolta contra Deus e confusão. Está lá em Gênesis 10, 8 a 12, depois 11, 1 a 9, quando aparece o cidadão Nimrod. A Babilônia foi a conquistadora do reino de Judá e a teocracia. Está lá em 2 Reis 24 e 25. Com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, começou o tempo dos gentios. Está lá em Jeremias 27, 1 a 11, Daniel 2, 37 e 38. Vou citar o Daniel 2, que diz: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, como nós lemos lá em Jeremias 27. O Senhor deu a Nabucodonosor a autoridade, usou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo que estava em rebelião. Amém? E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aqui foi exatamente quando Nabucodonosor teve aquele sonho que fugiu, mas Daniel veio e interpretou, tanto lembrou do sonho que tinha esquecido, e deu todas as interpretações. A Babilônia ocupa um grande lugar nas profecias das nações do Antigo Testamento. A Babilônia está diante de nós nesses 2 capítulos sob 2 diferentes aspectos. No capítulo 17, ela está identificada como a grande prostituta, uma mulher que não aparece no capítulo 18. A besta, com 7 cabeças e 10 chifres, está confinada ao capítulo 17 de Apocalipse. Único lugar onde encontramos os reis da terra avançando para fazer guerra contra o Cordeiro. No capítulo 18, a Babilônia parece ser alguma cidade ao longo do grande rio, apinhada de navios mercantes de toda a terra, detalhes que não aparecem no capítulo 17. Talvez devamos analisar o texto propriamente dito e depois discutir, não é? Analisar o texto propriamente dito e depois discutir as interpretações. O capítulo 17, 1 a 12, 3 são os grupos a serem identificados neste parágrafo inicial. A besta, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, a meretriz, assentada sobre a besta, e aqueles que são chamados de muitas águas, mais tarde denominados de povos e multidões e nações e línguas. Está no verso 15. Os 10 chifres, somos depois informados, são 10 reis, é o verso 12. Certamente contemporâneos, e as 7 cabeças são 7 montes, verso 9 e 10, que também representam reinos. Não devemos nunca nos esquecer que qualquer confederação dos reis do Antigo Testamento e aqui estão sempre em oposição a Deus e ao povo de Deus. Esta mulher chamada de mãe das prostituição, do verso 5, prostituiu-se com os reis da terra e durante algum tempo os dominou. A quem ou que se refere esta mulher? A maior parte dos comentadores, desde o tempo da Reforma, identificam-no como papado, tal como fizeram Lutero, Calvino, Alford, Eliot, Lange e muitos outros. A Igreja Católica Romana identifica esta mulher como Roma, mas a Roma pagã, é claro, já no passado. Ela é definitivamente algum vasto sistema espiritual que persegue os santos de Deus, traindo aquilo para o que foi chamada. Ela entra em relação com os governos desta terra, por algum tempo os governa,
penso que o mais perto que podemos chegar de uma identificação é compreender que esta prostituta é um símbolo de um grande poder espiritual que se levantará no fim dos tempos, o qual estabelecerá uma aliança com o mundo e assumirá compromissos com as forças do mundo. Ao invés de ser espiritualmente verdadeira, ela é espiritualmente falsa e assim exerce uma influência maligna em nome da religião. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos, daí a necessidade de jamais abrirmos mão de conferir nas Escrituras o que estamos ouvindo ser pregado ou ser ensinado. Jamais aceite, porque desceu o poder, eu vi maravilhas. Cuidado, porque os espíritos malignos farão muitas maravilhas e enganarão muitos. Então vamos ficar muito atentos à palavra. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Ela tem que ser o nosso norte, ela tem que ser a nossa bússola como de fato é. E fora dela, tudo que for pregado, tudo que for ensinado, nós devemos rejeitar. Amém? Apocalipse 17, 13 a 18. Agora os reis da terra, tendo uma somente, confederados, concedendo sua autoridade a este grande inimigo de Deus, a besta, saem para fazer guerra contra o Cordeiro. Quando esta hora chegar, a besta, com o poder dos reis da terra, vira-se contra a prostituta, sua força pseudo-espiritual, e a destrói. A declaração do versículo 17 é muito confortadora. Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia até que se cumpram as palavras de Deus. Agora vamos entrar no capítulo 18, né? O capítulo 18 aparece ter uma definição geográfica, a qual não encontramos no capítulo 17. Aqui nós temos a declaração que a Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espíritos imundos. Irmãos, tudo que for montado, que for organizado, fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, será exatamente a estratégia de Satanás para destruir a humanidade, porque ele já foi julgado e condenado. Agora o que ele quer é induzir outros a irem com ele para a mesma desgraça que ele está destinado. O apóstolo João viu o fim das nações pagãs representadas na grande Babilônia. Portanto, num só dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Queridos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nosso Deus está aí nos abençoando, nos usando, fazendo a obra, mas tem um momento que ele vai descer para julgar. E quando ele descer para julgar, ai daqueles que não tiveram o sinal de Deus por terem se convertido a Cristo. Eu estou me referindo agora ao período da tribulação e dos judeus que ficarão aqui. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Queridos, é isso aí. Todo prazer passageiro que os homens se entregam, não é? Vai ter o fim. Por isso que a igreja tem que estar ativa, trabalhando, fazendo a obra de Deus, vivendo a palavra de Deus, porque quem converte é o Espírito Santo através de homens que têm ouvido no altar de Deus. E Satanás tem procurado enfraquecer os homens de Deus com entretenimentos escusos, enfim, com tropeço da Bíblia. Queridos, está aqui. Ninguém pode tropeçar neste livro. Está escrito, não é para você interpretar seu bel prazer. A interpretação da Bíblia é ela que interpreta ela mesma. Por isso que nós aprendemos, um texto sem contexto é pretexto para a heresia e vai custar muito caro àqueles que estão fazendo e usando esse método. Vamos agora para Apocalipse 18, 8 a 10. Da mesma forma, o rei Davi previu também o fim das nações quando disse, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes, quer dizer, nações, que se esquecem de Deus. Está lá no Salmo 9, verso 17. Entretanto, da mesma forma como cada judeu que pessoalmente aceitar o Senhor Jesus como Messias prometido, ficará por isso livre do juízo que sobrevirá às nações,
de Israel como um todo, também cada gentio que voltasse para Cristo, recebendo-o como seu Salvador pessoal e Senhor de sua vida, também por isso ficará livre do juízo de Deus que cairá sobre as nações. O apóstolo Pedro, quando foi enviado por Deus para evangelizar Cornélio, um gentio, reconheceu que, por verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra como é justo. Está lá em Atos 10, 34 e 35. Desta forma, quem assim proceder terá garantido para si a vida eterna na pátria celestial, onde viverá para sempre com o nosso grande Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que ele será Deus e o tomará por filho. Apocalipse 21. A batalha do Armagedon. Agora eu já estou entrando no capítulo 19. Eu vou falar mais uns pouquinhos, depois paro. 19, 1 a 21. Enquanto o capítulo 19 deste livro recebe o título A Batalha do Armagedon, na verdade a primeira metade do capítulo se ocupa com uma cena no céu, onde temos 3 últimos hinos do Apocalipse. Isso aqui é muito lindo, irmão. Lá no céu, como estará acontecendo? Enquanto está fervilhando as pragas de Deus sobre os homens aqui na terra, lá no céu, aqueles que já estão com o Senhor, estão em cânticos de glória. Vamos lá. Primeiro é uma grande multidão, se ouve cantando, aleluia, a salvação e a glória e o poder, por causa do juízo sobre a grande prostituta que foi finalmente executada, os versos 1 e 2. Continua, aleluia, foi extraído diretamente do hebraico. Este hino repete-se uma segunda vez. Então os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes caem diante de Deus, também gritando amém e aleluia, o verso 4. Finalmente João ouve vozes, as quais ele não identifica especificamente. Está no verso 6, cantando o último dos cânticos, começando com aleluia. Alguém disse para tomar cuidado para não falar aleluias, que havia um Deus que era identificado nesse plural de aleluia. Então eu não falo aleluias. E a Bíblia também fala aleluia. Vamos aprender isso aí, gente. Desta vez não por causa do julgamento da Babilônia, mas por causa das bodas do Cordeiro. Aleluia. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. É o verso 6 e 8. Com isso, João recebe ordem de anotar a última bem-aventurança deste livro, na qual anuncia-se que a ceia das bodas do Cordeiro está para se realizar. É o verso 7. Há claramente uma vinda de Cristo, aleluia, somente para a sua noiva, antes da sua segunda vinda à terra. Apocalipse 19, do 7 a 10. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O verso 10, e eu, disse João, lancei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, e adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E agora nós lemos aqui 2 Coríntios 11, 1 e 2. A noiva é a igreja. Tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo, como está descrito em Efésios, no capítulo 5, 22 a 33. E o noivo é Jesus Cristo, o Cordeiro, como foi apontado lá em João 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, este meu gozo já está cumprido. Em um casamento, a atenção de todos normalmente é concentrada na noiva. Neste caso, contudo, o noivo
é quem recebe a honra, Jesus Cristo. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. A noiva do Cordeiro está vestida de atos justos dos santos, para apresentar a si mesmo. Olha o texto que nós tanto falamos nas nossas igrejas, irmãos. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Após as bodas dos cordeiros, os 7 anos, a igreja retornará à terra com seu noivo no fim da tribulação, a fim de reinar com ele em glória. Oh, irmãos, eu paro aqui e concluo na próxima quinta-feira eu dou seguimento, porque eu não vou parar mais adiante, mas vamos guardar no coração, vamos estar preparados, porque nós sabemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, o mundo está gemendo, está fervilhando, os homens cada vez mais querem se apoderar, né? Querem ser senhores do mundo, donos do mundo. Eu fico olhando essas nações poderosas, subjugando as nações menores, né? Enfim, está tudo sendo preparado, mas o Senhor está chegando. E eu creio, como pré-tribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada antes de que todas essas coisas terríveis comecem a acontecer. Amém, queridos? Nós estamos já chegando ao nosso encerramento, não é? E agora eu quero agradecer você que está comigo, não é? Te convidar, hoje é quinta-feira, né? Te convidar para domingo. Domingo nós estaremos aqui dando sequência àquele estudo, né? Nós começamos sobre o sentido da vida. Nós vamos falar sobre de onde vêm os conflitos. Há muito a aprendermos. Nós, no dia 27 do mês de agosto, nós vamos ter o nosso encontro de casais. Sentimos muita necessidade. Vamos trazer um professor, um pastor, que é o pastor Wagner, é professor e é pastor, especializou-se em aconselhamento de casais. No dia 27 nós vamos ter uma palestra exatamente no nosso tempo, que vai começar às 16 horas, no dia 27 de agosto, né? E depois vamos para um restaurante, onde nós vamos ter um rodízio de pizza e de churrasco também para os casais. Ali que vai haver a conclusão. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, há uma grande necessidade. E eu quero no domingo estar falando sobre de onde vêm os conflitos. Muitos conflitos, muitas divisões, não é? Então, domingo o pastor Gênesis estará aqui com essa aula, não perca, esteja aqui comigo, amém? E agora te convido, né? Eu não sei, pastor Elci está aí, ele pode nos confirmar se logo mais nós teremos o nosso encontro, né? Ele estava com problema de internet, não sei se já resolveu, mas de qualquer maneira, é um homem de Deus, esse trabalho ele faz com muito carinho, abençoa muitas vidas. Eu chamo esse trabalho, vou continuar chamando, pastor Elci, o pronto-socorro de Deus, não é? É aquele pronto-socorro da madrugada. Você está com um problema, eu já entrei ali, minha esposa ainda era viva numa noite, ela estava quase indo embora aqui no nosso quarto, tinha parado ele está dizendo aqui, o senhor quer participar do seu... fugiu, não deu para eu ler. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que a minha esposa estava morrendo, na verdade, ela parou de respirar. Ela só me disse assim, o pastor Elci está no ar. Liga aí, porque entrei no programa dele, sem falar nada, ele começou a orar por ela. E você que está aí, passando mal com respiração, ele orou por ela, terminou de orar, ela voltou ao normal. Então, esse programa tem o meu maior carinho, porque um dia foi o meu pronto-socorro, e eu não vou negar, continua sendo, né? Vamos orar. Ele estava com problema de internet. Houve uma frase aí, eu não sei se hoje terá, se tiver, mas de qualquer maneira, vamos lá. O Facebook é Elci Santana. Entra lá em pastor Elci Santana, que com certeza, havendo, se não houver, porque houve alguma dificuldade técnica. Falando em técnica, Teca Santos, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Então, queridos, é isso aí, é tempo de buscar o Senhor. E voltando a falar, o nosso encontro vai ser para os casais, nós ainda temos algumas inscrições, né? Tivemos fazendo um levantamento do custo que é lá do restaurante, e com R$100 o casal pode participar. Então, nossa irmã Ana Elizabeth que está organizando. Então, os irmãos que quiserem, nós só temos 70 vagas para 70 casais, não é?
A hora que chegar, as inscrições vão ser encerradas, mas eu estou falando para os irmãos porque nós sentimos a necessidade de que os casais parem diante de Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Tem pessoas que não acreditam, eu vou dizer para vocês, não acreditam. Infelizmente vão ser surpreendidos. O Senhor está voltando e olha que eu vou lhes dizer, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Não vai ser de qualquer maneira. Muitos naquele dia dirão, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilha. O Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Tem pessoas que ignoram ser cristão, ignoram como é viver em família. Meu Deus, misericórdia, nós precisamos despertar, irmãos. Você é um crente, você tem responsabilidade diante de Deus e tudo que essa palavra ensina sobre marido e mulher está aqui. Muito cuidado, há lares destruídos, há lares que estão se explodindo-se porque tropeçaram na palavra de Deus. E a palavra de Deus, se você não estiver nela, é como está aqui, quando nós lemos o último versículo de Oséias, no capítulo 14 de Oséias, eu vou ler até para vocês, desculpa que eu estou me estendendo um pouquinho, mas quando você lê Oséias aqui, depois de Oséias no capítulo 14, é o último verso do capítulo 14, olha o que é que ele diz, ó. Quem é sábio que entenda estas coisas, prudente para que as saiba. Olha só, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Não tem jeito, você é um transgressor, está no caminho, mas já caiu. Misericórdia. Amém, queridos? Então, guarde essa palavra, ora por nós. Nós vamos sempre, na semana, nós vamos estar abrindo com esta palavra sobre o casal. Eu estou sempre, quando fecho o meu programa, aparece, né, a foto do convite para esse encontro. Nós ainda temos vagas, só que se demorar muito, meu irmão, está aberto. Enquanto estiver aberto, nossa irmã Elizabeth, ela vai registrar. Depois que ela fechar, aí não tem mais jeito. Ah, mas como eu gostaria de ter estado. Tem casais que não estão se entendendo, mas na hora que abre-se uma oportunidade dele ir para a presença de Deus, ouvir a instrução de Deus, se fez, senão não vou. Como quem diz, eu não quero mesmo entender. Então você está querendo que o teu casamento fracasse. Eu não posso fazer nada. Deus não obriga ninguém a nada. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas o coração desse pastor chora, porque eu vejo o fracasso de muitas pessoas, porque se fecham, não é? Esquece que a humildade precede a honra, e esquece de aprender com o mestre da humildade que disse, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Estou falando como pastor que vou dar contas a Deus do rebanho, e como pastor de todos aqueles que me ouvem também, não é isso? Não entrando, querendo interferir na liderança de ninguém. Estou falando o que está na palavra de Deus. Amém? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E termina no verso 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você é uma família cristã que teme a Deus, você é abençoado e você abençoa quem está à sua volta também. Amém, queridos? Então está aí a nossa palavra, nós estamos encerrando, não é? E, como já fiz os convites, Deus vos abençoe e vos dê um fim de semana muito abençoado. Agora, eu quero lembrar você, logo mais, pastor Elci Santana, se Deus quiser, pela manhã, pastor Wesley, com a primeira hora, meio-dia, o clamor do meio-dia, né? Às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, e assim sucessivamente vamos. Eu volto no domingo com a escola às 9 horas da manhã. Até lá. Amém e amém. Vamos orar? Pai Celeste, abençoe todos que estão comigo e estiveram comigo, ó Senhor, nessa live, nesse estudo da Tua Palavra. Abençoe grandemente essas vidas. Também oro, Pai, por todos os programas que estamos anunciando, que o Senhor nos abençoe em todos eles, inclusive no encontro de casais, que o Senhor nos prepare o pastor Wagner, este homem de Deus, que já está trabalhando para trazer instruções preciosas para os casais.
e que o Senhor abençoe todos os casais que vão estar ali, Pai, buscando a instrução para melhor em te servirem, porque é entendendo um com o outro e abençoando o seu lar que estarão te servindo também. Assim oro, entregando todos nas tuas mãos também a nossa mesa redonda que acontece, Pai, às 16 horas no sábado, abençoa, e assim oro agradecido. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.